Nasci em 1911. Tinha 3 anos ao irromper a Primeira Guerra Mundial. 6, quando surgiu a Revolução de Outubro. 7, quando terminou a guerra. 11, quando o Brasil completou um século de vida independente, sendo, entretanto, tão dependente ainda. Vivi o tempestuoso período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com todas as suas manifestações de renovação econômica, política, social, artística e também as de desespero, a busca angustiada da originalidade em arte e a violenta luta pelo poder. Vivi o mundo em que viveram o Kaiser Guilherme II da Alemanha, o imperador Francisco José da Áustria-Hungria, Clemenceau, Poincaré, Chamberlain, Lloyd George, o presidente Wilson, Sun Yat-sen, Lenin, para chegar à fase em que viveram Hitler, Mussolini, Roosevelt e Stalin. No Brasil, atravessei justamente o tempestuoso período do tenentismo, na agonia da República Oligárquica, do modernismo em literatura e nas artes, da Revolução de 1930, do movimento de 1932, do Levante de 1935, da ditadura do Estado Novo, do Putsch de 1938, da Segunda Guerra Mundial e de nossa participação nela, da reconstitucionalização e das lutas políticas subsequentes, com os golpes e tentativas de golpes de 1945, 1954, 1955, de 1961, de 1964, da ditadura militar então instaurada. Nelson Werneck Sodré viveu entre os anos de 1911 e 1999. Foi um grande intelectual brasileiro, tendo deixado uma produção vasta, diversificada e eclética. Publicou 56 livros e cerca de 3.000 artigos, abordando nuns e noutros temas de história social e econômica, política, cultura e literatura. Nelson Werneck Sodré é considerado um dos maiores nomes do pensamento brasileiro do século XX. Foi contemporâneo de outros grandes intérpretes do Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Fauro, Celso Furtado, Inácio Rangel, Gilberto Freire e tantos outros. Fez parte, assim, da geração que promoveu a ruptura com os padrões acadêmicos, até então atrelados sobremaneira a uma perspectiva eurocêntrica. Uma geração que ignorou estereótipos e preconceitos e que buscou compreender o Brasil a partir de suas raízes históricas. O legado de Nelson Werneck Sodré é vasto. Publicou livros importantes como A Ideologia do Colonialismo, Formação Histórica do Brasil, Introdução à Revolução Brasileira, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, Panorama do Segundo Império, Literatura e História no Brasil Contemporâneo, História da Literatura Brasileira, As Razões da Independência, entre outros. Sua última publicação, A Farsa do Neoliberalismo, de 1995, foi um ato de resistência à ideia de um pensamento único, então no auge. Seu pensamento é ainda de grande atualidade quando constatamos os problemas atuais do país. Agronegócio versus agricultura familiar, o novo debate da desindustrialização, a importância do contexto internacional na definição da trajetória econômica, o papel central do Estado como condutor de um projeto nacional de desenvolvimento, o embate com a visão neoliberal. Dotado de grande sensibilidade social, aderiu, em dado momento de sua vida, ao marxismo. Ingressou na vida militar no Rio de Janeiro em tenra idade e nela se manteve até chegar ao generalato. Militar de convicções nacionalistas,
Sua obra historiográfica, orientada pela teoria marxista, é uma referência obrigatória para o conhecimento da história social, política e cultural brasileira. Pensador comprometido com as lutas políticas e sociais de seu tempo, Sodré foi, durante a ditadura militar, um tenaz e corajoso combatente, tendo sofrido perseguições, prisões e ameaças reiteradas. Empreendeu uma incansável luta pela redemocratização de nosso país. Penso aqui alguns trechos de sua obra significativa e ainda hoje bastante atual sobre a ditadura militar, denominada A Fúria de Calibã. O mais difícil não é perdoar a ditadura algumas de suas manifestações mais ostensivas e até típicas. O mais difícil será perdoar-lhe, se é que isso seria possível, isto é, se é que as coisas se colocarão assim em termos de ajuste de contas, perdoar-lhe a infâmia. O mais triste, o mais amargo, o mais glamouroso foi, sem dúvida alguma, essa infâmia, que, inserida em nossa vida, passou a acompanhar-nos, a cercar-nos, a sufocar-nos. Claro está que a ditadura não inventou a infâmia. Ela sempre existiu, fazia parte da vida, era inseparável da condição humana, mas como acidente, como circunstância, como elemento acessório de que se conhecia a vigência esporadicamente, aqui e ali. Era a exceção que confirma a regra, o elemento isolado que aparecia de quando em quando e ficava marcado como um ferrete, gravado no fogo, manchando figuras ou episódios. A ditadura institucionalizou-a, sistematizou-a, oficializou-a. Era a exceção, tornou regra. Era desonrosa, continua Sodré, gloriosa. O ambiente no país era de treva. A cultura era espezinhada, desmoralizada, acusada de infame. Os intelectuais eram presos, maltratados, perseguidos. A atividade deles era censurada e violentada. Reinava, em suma, o terrorismo cultural. Vivíamos agora num país triste, agoniado, com a população passando privações e sob ambiente sempre tenso. Desenvolver atividades intelectuais nesse clima era penoso. O AI-5 corresponde, assim, a uma resposta das forças que controlam o poder, às tentativas, bastante desorganizadas ainda e, portanto, débeis de libertação. Por aquele édito, o indivíduo perdia todas as garantias e os direitos políticos elementares eram sumariamente eliminados. A ditadura caçara, agora, os direitos de todo o povo brasileiro. Em outro trecho, continua Nelson Werneck Sodré. Não havia meias medidas agora. Era preciso destruir, eliminar, arrasar tudo que se opusesse à ditadura, em seus propósitos e fins. Claro está que em primeiro lugar estava a cultura. Contra ela, então, foi movida uma guerra sem tréguas. A censura instalou-se na redação dos jornais, nas estações de rádio e de televisão. O teatro foi reduzido por ela à expressão mais simples. O cinema, proibido de encarar a realidade. Nem a música popular foi poupada. Por toda parte, o medo se instalou.